forma retórica, a segunda pergunta do capítulo 7. Porque ele vai responder, né? A pergunta trata sobre o meio de que se vale a cultura para inibir a nossa agressividade. A nossa agressividade como punção, né? Sexualidade, como sexo. Aí ele diz, né? Alguns desses métodos já conhecemos, mas não o que parece ser o mais importante. Porque ele aponta a cultura como um geral, mas agora ele vai focar no que é mais importante. Qual é o elemento inibidor da agressividade humana na cultura? Ele vai apontar agora, né? Aí ele diz, podemos estudá-lo na evolução do indivíduo. O que sucede nele que torna inofensivo o seu gosto de agredir? Algo bastante notável, que não teríamos adivinhado e que, no entanto, se acha próximo. Aí ele diz, a agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada de volta para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida para o próprio eu. Toda a agressividade que a gente não consegue externar, segundo Freud aqui, é a agressividade que volta para o nosso próprio eu. Né? E isso funciona como... Pode colocar, Ju. Instinto de morte. E isso funciona como... Né? Eu gosto muito da imagem de um tanque de guerra que pega o canhão, né? E coloca de volta para si. Toda essa força que a gente reprime, ela volta para o eu. Né? Em Nietzsche seria toda essa potência, né? Ela toda essa potência, toda essa vontade de potência que é internalizada. Né? E é o tiro que a gente dá dentro de nós mesmos. Né? É a força que a gente expõe, mas que é como se a gente tivesse numa redoma, essa redoma é a cultura. Como a gente tem que travar aquilo, isso vai voltar. Mas isso volta de alguma forma. E volta como neurose. E volta como doença. Em Foucault, ele vai falar dos dispositivos de poder. Né? Por que a gente não avança, né? Está nesse meio termo aí, por conta dos dispositivos de poder. Porque a cultura vai estabelecer seus dispositivos de poder, né? Que não é necessariamente algo grande. Né? Lá, o bolsonarismo não é o bolsonarismo em Brasília, é o bolsonarismo na escola, é o bolsonarismo que então aquele que chama de micropoder é a força reativa. O micropoder são essas capacidades de intervenção e que inibe essa força propulsora, né? Retrai essa força propulsora. Só que aí, Júlio e David, eu coloco aqui essa ideia, né, que Freud começa a expor aqui, e aí fazendo essa ponte com a genealogia da moral do Nietzsche, né? Mas eu vejo muito aqui Freud simplesmente explanando uma genealogia da consciência. Sim. É como surge a consciência. E aí a gente estava falando aqui do conceito, né, da categoria hegeliana, a consciência moral. Né? E vê o que Freud diz aqui, bicho, que eu fico, né, encantado, porque ele diz assim, lá no eu, né, é acolhida. Toda essa energia que a gente gera aqui no pod é a que a gente, né, internaliza. Aí, lá é acolhida por uma parte do eu que se contrapõe ao resto do supereu e que, como consciência, dispõe-se a exercer contra o eu a mesma severa agressividade que o eu gostaria de satisfazer em outros indivíduos. David, tu estás emocionado aí? Porque eu tô. Estou. Vai, diz. As pessoas mais amorosas, né, com os outros vão ser justamente aquelas que vão ser mais agressivas consigo mesmas. Entendeu? Porque você, né, há um equilíbrio aí. Então, isso é incrível, porque essa força, né, essa consciência, dispõe-se a exercer contra o eu a mesma agressividade que a gente deixa de exercer é exercida por essa consciência contra o nosso eu. Então, olha que conflito que essa consciência causa. Né? Aí ele diz,
deixa eu me achar. Eu gostaria de satisfazer, em outros indivíduos, a tentação entre o rigoroso super-eu, e essa relação é fulcral, né? O rigoroso super-eu e o eu, a ele submetido, chamamos consciência de culpa. É essa consciência de culpa, né? Ela se manifesta como necessidade de punição. A civilização controla, então, o perigoso prazer em agredir que tem o indivíduo ao enfraquecê-lo. Isso aqui é Nietzsche total. É o indivíduo que deixa de exercer a sua vontade de potência, né? A civilização enfraquece. Ó. A civilização controla, então, o perigoso prazer em agredir, e aí esse prazer em agredir também é polissêmico, né? Que tem o indivíduo ao enfraquecê-lo, desarmá-lo e fazer com que seja vigiado por uma instância no seu interior, como uma guarnição numa cidade conquistada. Nós nos vigiamos. Nós temos um mecanismo dentro de nós que nos vigia, que vigia os nossos impulsos, né? E quanto mais só que Freud vai expor aqui depois, e eu acho que a gente deveria trazer ao debate, que a lógica pode não ser essa. Ele vai expor aqui que quanto mais o indivíduo se reprime, é meio que dialético, né? Quanto mais... Quer dizer, é a civilização que cria a má consciência ou a má consciência que cria a civilização? Ou, eu estou usando até o termo errado. Aqui, por enquanto, Freud está usando consciência... Cadê? Eu perdi aqui. Consciência de culpa. É a consciência de culpa que cria a civilização ou é a civilização que cria a consciência de culpa? Freud vai responder depois. É algo que a gente deve olhar, né? Aí ele vai mais atrás. Ele vai mais... Por isso que eu acho que aqui é a genealogia da consciência, né? Já, e fazendo essa referência à genealogia da moral. Quanto à origem do sentimento de culpa, o psicanalista pensa diferente dos outros psicólogos. Mas também para ele não é fácil prestar contas sobre isso. Olha a dificuldade da genealogia da consciência. O psicanalista pensa diferente dos psicólogos. Mas para o psicanalista também é difícil dizer de onde vem o sentimento de culpa. E é como o Júlio falou no início, o sentimento de culpa é o lastro do final do mal-estar na civilização, no final desse texto. Inclusive, toda a conclusão no tópico 8, ele vai falar sobre o sentimento de culpa, né? Vocês querem colocar? Eu continuo aqui? Não, eu penso que pode continuar. Eu tenho uma observação a fazer, mas pode continuar, porque eu acho que pode quebrar seu raciocínio. Pronto, ok. Que, inclusive, isso aqui é uma prospecção que eu fiz que eu necessito dessa visão de vocês para poder sedimentar, né? Uhum. Então, ele diz, primeiro, ao se perguntar como alguém adquire sentimento de culpa, obtém-se uma resposta que não admite discussão. A pessoa se sente culpada, pecadora, dizem os devotos, né? O pecado é a culpa. Uhum. Quando fez algo que é reconhecido como mal, ele está colocando aí mal entre aspas. Porque esse mal que está colocado entre aspas aí é porque pode ser bem para ela, bom para ela. Compreende, meu querido David? Sim. Em seguida, vemos como essa resposta é pouca. Não responde. Após alguma hesitação, talvez se acrescente que mesmo quem não fez esse mal e apenas reconhece em si o propósito de fazê-lo, pode se considerar culpado. E então se levantará a questão de por que nisso o propósito é equiparado à execução. Aí eu fiz algumas observações, né? Os dois casos, porém, pressupõem que já se reconheceu o mal como algo repreensível, cuja execução deve ser evitada. A gente já tem, de forma cultural, não é isso? A cultura já coloca em nós, através da educação, e Freud vai apontar a educação. Tem apontamentos para a educação importantes nesse texto?
Sim. Né? O que é bom e o que é mal. É o mesmo argumento da genealogia da moral. Né? Aí ele conclui. Como se chega a essa decisão? Ou seja, como é que eu chego à decisão do que é bom e do que é mal? Como é que a gente chega nisso, né? É um texto, esse texto 7 é muito importante, esse tópico é cheio de questões e perguntas e respostas, né? Aí ele diz, é lícito rejeitar uma capacidade original, por assim dizer, natural, para distinguir entre o bem e o mal. Olha o que é que Freud está dizendo aqui. O que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal, não é natural. Tá entendendo? Não existe de forma natural o conceito de bom e mal. Esse conceito é construído socialmente. É uma convenção, né? É uma convenção. É uma convenção, é civilizatório. Civilizatório aqui, eu estou usando a expressão no termo que o mal está na civilização emprega. Porque a gente usa civilizatório como algo bom. E aqui já tem um juízo de valor também. Né? Aí ele diz, é lícito rejeitar. Então, nós vamos rejeitar que o que é mal e bom é natural. Isso é construído. Com frequência, o mal não é, em absoluto, uma coisa nociva ou perigosa para o eu. Meus amigos, o que ele está dizendo aqui, que o que é mal para a civilização, não necessariamente, David e Júlio, é mal para o eu, é mal para a gente. É mal daqui para fora. É mal no momento em que eu me encontro com o outro. O outro. E o outro tem essa mesma convenção. Mas para dentro, onde a agressividade se retém, não necessariamente é ruim. Não é lindo essa parte. Essa parte é linda, bicho. Aí ele diz, cadê? Com frequência, o mal não é, em absoluto, uma coisa nociva ou perigosa para o eu. Mas, pelo contrário, algo que ele deseja e que lhe dá prazer. O que é ruim para a sociedade nos dá prazer. O que é ruim para a sociedade é o que a gente deseja. É como diz aquela música, né? É ilegal, é imoral ou engorda. Né? E é bom para a gente. Aí se mostra, então, a influência alheia. Ela determina o que será tido por bom ou mal. Como o próprio sentir não teria levado o ser humano pelo mesmo caminho, ele deve ter um motivo para se submeter a essa influência externa. Qual é o motivo? E aí entra todo, né? Por quê? Qual é o motivo que tem para a gente se submeter? Para eu transformar o bom em mim no conceito de mal. O que é que me leva a transformar o que é bom em conceito de mal? Tem outra observação, Júlio, mas aí eu passo para vocês para a gente poder continuar e avançar no tópico 7. Não, eu queria retomar aquela pergunta que você fez, né? E que David colocou também, que é a seguinte: se nós estamos nessa posição intermediária entre a natureza e a cultura, esse binômio, né? Esse processo, de um lado tem o estado de natureza e do outro lado tem o estado social, o estado de direito, né? Também poderia dizer assim. Sim. Então, a questão é o seguinte, isso que David colocou, qual a saída? Né? Então, você apontou em Marx seria a revolução. Só que Freud não acredita no coletivismo. Sim, é isso. A saída para Freud está no indivíduo. Sim. A única forma de se salvar é ele mesmo criar o seu percurso. Aí veja o choque. Nesse sentido, ele é mais hegeliano, nesse sentido, ele é mais nietzschiano, né? Porque Nietzsche também, né, vai do ex-homo, tudo, né? A alternativa não está também no coletivo, né? Sim. Agora, veja que, ao mesmo tempo, e aqui colocando questões sem a mínima pretensão de responder, né?
porque quem somos nós? Sim. Agora, veja como é interessante, porque essa civilização ao qual Freud se reporta, e claro, ela tem uma construção primitiva até chegar, né? É a infraestrutura que Marx coloca, né? Porque nós estamos dentro, porque Marx traz numa visão econômica, de modo de produção. Então, nós estamos presos no capital. Nós estamos presos no capitalismo. Que, teoricamente, daria condição para o indivíduo se sobressair, né? E resolver. Porque a questão aqui é, nós, enquanto indivíduos, podemos satisfazer todos os nossos desejos na cultura onde nós estamos. Os divãs estão lotados, os sets estão lotados, porque a resposta é claramente não. Uhum. Então, o próprio sistema que valoriza o indivíduo no lugar do coletivo, ele já entende, nós somos uma multidão de neuróticos. Né? Nós, e quando eu digo nós, eu me refiro aqui Humanidade. psicanalistas e não psicanalistas. Né? Por quê? Porque a própria sociedade, que teoricamente daria ao indivíduo a saída por sua própria vontade e liberdade, isso é o âmago do liberalismo. Sim. A saída para as suas pulsões, ela também diz isso aqui, há um contrato social. A sua liberdade não é plena. Né? E talvez também na sociedade coletiva, outros mecanismos seriam necessários para reprimir as forças instintivas, as pulsões. E para onde é que a gente caminha, então? Aí eu nem vou pelo liberalismo, pelo capitalismo, porque dá uma liberdade ao indivíduo que não é real. Nem vou pelo coletivismo, porque a igualdade também ia sobrepor as pulsões. Aí eu vou para a anarquia. Né? A não relação do poder. Mas na anarquia há também. Porque na anarquia você não pode, de forma alguma, submeter a sua vontade e a sua liberdade à liberdade de outro. Né? Você não pode impor a sua vontade ao outro. Continuamos. Então, parece que o que se aponta é um beco sem saída da neurose. É um beco sem saída onde tem a própria constituição social humana é uma constituição para o mal-estar na civilização, para o mal-estar, para a náusea. E em cima desse ponto, Pedro, Gilles Deleuze vai escrever o Antiédipo, que ele diz assim, ó, a psicanálise freudiana e lacaniana, ela esteve bem próxima de estabelecer um roteiro ou itinerário de própria assunção, no sentido hegeliano mesmo, ou de supra-assunção, que equivale aí a esse aspecto de transformação da realidade. Isso é bem próximo. Porém, o que foi que aconteceu? Quem é o indivíduo freudiano, lacaniano? É o indivíduo do desejo. É o indivíduo do desejo. Enquanto que o indivíduo do neoliberalismo é o indivíduo do consumo. Essa é a diferença. Né? No neoliberalismo, ou mesmo no liberalismo no clássico mesmo, você é livre para consumir. Para proteger a propriedade privada, tudo mais, enfim. Tudo gira em torno do consumo. Você se afirma a partir do momento que você pode usufruir dos bens materiais. Né? Então, é esse fator. Só que, o que é que Deleuze vai criticar na psicanálise? Essa é a crítica, a meu ver, a mais pesada e a melhor estabelecida até hoje. Que ele diz o seguinte, a psicanálise esteve bem próximo de encontrar a saída, no entanto, foi a falha.
O complexo de Édipo. Júlio, cortou um pouquinho. Tu A repete. edipianização. Júlio, cortou um A pouquinho. Tu edipianização. repete. Sim. Qual foi a falha? O complexo de Édipo. Edipianização. Porque o que é que acontece? Querendo ou não, aquilo é uma estrutura. E não leva em consideração uma estrutura simbólica. Em Lacan seria linguagem, seria sei lá. Só que Deleuze, influenciado por Marx, vai dizer é uma estrutura produzida socialmente. Entende? E que no final das contas submete as pessoas ao ordenamento. Se você não deseja, você consome. Se você não deseja, você consome. Outra coisa. E o engodo, né? Nessa sociedade há liberdade para você ir e vir. Se houvesse essa liberdade para ir e vir, eu estaria agora aqui no Brasil, meu irmão, sofrendo o que a gente está sofrendo. Eu estaria em Paris, meu filho. Ontem eu assisti o filme Os Sonhadores. Era ele sonhando lá e eu sonhando aqui, estar lá com ele na banheira. Saía da banheira e ia para a revolução, né? A revolução. E tomar vinho, pô. Entendeu? E fruir, né? Aí vê. Ele dá a resposta aqui, né? Porque diz assim, qual é o motivo que nós temos para nos submeter à cultura? Uma coisa que nos traz mal-estar. Freud responde aqui, porque ele diz, podemos enxergá-lo, ou seja, o motivo, né, da gente se submeter, no desamparo e na dependência dos outros. Porque é característica nossa. Nós estamos trocando, né, a nossa náusea pela liberdade plena. E o que é essa nossa náusea? Nós temos que viver com outros. E a gente vive náusea. É a mesma coisa, né, de quando você chega o vizinho chato chegou na hora chata, na hora errada. É a náusea de ter que conviver com os outros. O contrário disso é a liberdade plena, inclusive da gente colocar para fora todas as nossas agressividades e pulsões. Aí ele diz: e a melhor designação para ele seria medo de perda do amor. Se perde o amor do outro, do qual é dependente, deixa também de ser protegido contra perigos diversos, porque nós somos dependentes uns dos outros. Né? Olha, aí o amor é um componente, o medo de perder o amor. Só que depois, quando essa discussão avançar, o medo de perder o amor depois se transforma numa representação chamada Deus, e a gente tem medo de perder. Porque a gente pode até perder o medo de perder esse amor aqui. Mas há um totem representando que a gente não pode perder o amor dele. Né? Aí ele diz: se perde o amor do outro, do qual é dependente, deixa também de ser protegido contra perigos diversos. Sobretudo, expõe-se ao perigo de que esse alguém tão poderoso lhe mostre a superioridade em forma de quê, minha gente? De castigo. Olha os medos que vão se formando, né? E que faz com que nós nos submetamos à cultura. Nos submetamos, a gente prefere o mal-estar do que essa solidão e ser castigado, de perder o amor do outro, de ser apartado do rebanho, né? Aqui para usar termos nietzschianos, né? De ser apartado do rebanho. Portanto, pra gente, e aqui é um tópico inteiro que eu fecho essa leitura aqui, porque é muito interessante, porque é a gênese, é a genealogia da consciência, né? Portanto, inicialmente, o mal é aquilo, olha o conceito de mal para Freud. O mal é aquilo devido ao qual alguém é ameaçado com a perda do amor. Por medo dessa perda, é preciso evitá-lo. Também, veja, o mal, a punição
a gente praticar o mal, que não é mal, é bom para a gente, é perder o amor do outro, né? Também por causa disso, não importa se já fizemos o mal ou se ainda o faremos. Em ambos os casos, o perigo só aparece, e aqui eu já vi Júlio comentar, já vi David falar. O perigo só aparece quando a autoridade descobre a coisa. E ela se comportaria do mesmo modo nos dois. Não tem perigo em fazer, e aqui eu não sei se eu uso a palavra o mal ou o bem, porque o mal é o bem. Uhum. O mal que a gente, né, o mal que a cultura coloca como mal é o bem e a satisfação dos nossos desejos. Mas o mal está em sermos descobertos. Porque sermos descobertos implica em perdermos o amor dessa coletividade. E aqui eu acho interessante, porque existe a individualidade e a coletividade, e depois Freud coloca no tópico 8. Muito bem isso aí. A humanidade se desenvolve como um todo, mas os indivíduos se desenvolvem dentro dela. E aí Nietzsche, a ideia de história para Nietzsche, né, diferente da ideia de história para Marx, que ele coloca na ideologia alemã, para Nietzsche é exatamente essa a noção de história. É a história pelo exemplo, seguindo os exemplos dos grandes indivíduos. Olha como a gente consegue fazer essas... Chamamos a esse estado de má consciência. Mas, na realidade, ele não merece esse nome, pois, nesse estágio, a consciência de culpa não passa claramente de medo da perda do amor. Medo social. E ele coloca, né, é o medo de você ser excluído dessa coletividade, né? E aí, eu acho que o tópico 7 tem outras coisas. A gênese da culpa, né? E a gênese da culpa é exatamente onde entra o papel da divindade. E aí a culpa, a gênese da consciência de culpa. Inclusive, Pedro, na comunidade cristã existe alguns dispositivos jurídicos, que tem um Código de Direito Canônico, né? Hoje, nem tanto, mas na Idade Média, tudo, que era a excomunhão. O que era a excomunhão? Ser expulso da comunidade. A perder o amor. Perdeu o amor. A maior punição, né, Júlio? A maior punição. Na Idade Média, as pessoas poderiam bater, xingar. Era a mesma coisa que você dizer assim, é equivalente à pena de morte na Idade Média. Era melhor praticar a pena de morte, até porque a maioria dos casos de excomunhão culminava também na fogueira. Primeiro, ocorria a excomunhão. Né? E depois que, sendo ímpio, você podia se ir para a fogueira. Expurgar. Expurgar. E, assim, a Inquisição, pelo menos de fogueira física, passou, né? Mas aí o dispositivo da excomunhão permanece. Ele ainda é aplicado em certas situações. Hoje, menos restrita, mas existe. Pronto. Uma delas, o aborto. Né? E o interessante, né, David, é que é uma excomunhão que você pode dizer assim, e se a autoridade eclesiástica não souber? Logo, não está sentenciado. Pelo Código de Direito Canônico, sim. Porque é excomunhão automática. Praticou automaticamente. Sim, como o aborto, né? Como o aborto. E a vinculação ao comunismo, viu, Pedro? Também é excomunhão. Lá de sentença. Só que é interessante, né? Porque essa excomunhão, se ela é automática, se eu pratiquei o aborto, ou se eu sou comunista, né? Dentro da minha casa, escondido, a única forma de eu saber que eu fui excomungado é a minha própria consciência. Sim. Ou porque lendo o direito canônico. O aborto, eu posso ler Marx e eu vou para a igreja, bicho, domingo, orar e dou o dinheiro lá e tá tudo certo. Gente, e o que é a confissão católica, se não você contar as coisas muitas coisas que ninguém viu, ninguém sabe e que você apenas sabe, não é? A confissão é isso. Eu quero fazer uma leitura também a respeito do que lemos,
Pedro apontou, que somos vigiados, nós nos vigiamos para nos punirmos, certo? E esse medo de perder o amor olhando para as câmeras na sociedade. Eu acho que a câmera representa perfeitamente o modelo mais moderno de mal-estar, né? Vinculado ao capitalismo. Antigamente, a câmera era uma ameaça, né? Sorria, você está sendo filmado. Então, qualquer coisa que você faça fora da linha, tem uma câmera aqui para te punir. Isso fruto de uma cultura do final do século passado, digamos. Hoje, as câmeras estão aí, também muito mais presentes, só que agora elas tomaram uma conotação diferente, mas eu acho que o objetivo é o mesmo, só que pelo avesso. Nós temos câmeras nos nossos aparelhos, certo? À torta e à direita. Mas essa câmera aqui não serve para eu mostrar as coisas erradas que eu fiz, mas serve para mostrar à sociedade a vida perfeita, ilusória, utópica que eu vivo. Eu tô na rua, tô sendo filmado, então eu tenho que andar direitinho. Eu tô numa loja, eu tô sendo filmado, então eu não posso pegar alguma coisa. Enfim, mas eu tô em casa e eu levo a câmera para o meu quarto para postar foto acordando. Eu levo a câmera para minha mesa para mostrar o que eu estou comendo. Eu levo a câmera para o banheiro para tirar uma foto no espelho. Ou seja, o que é intimidade? Cadê a intimidade? Acho que a câmera hoje, como efeito desse mal-estar, serve para a gente não perder esse amor da sociedade, porque nós estamos mostrando que estamos vivendo e a nossa vida está perfeita, está maravilhosa, né? E eu sou igual a você, ou melhor, porque, como diz Karnal, né? Se a água da piscina do vizinho tiver mais cristalina na foto do Instagram dele, é porque ele está mais bem na fita do que eu. E aí eu fico me perguntando se a câmera, se a internet, né, se as redes sociais não funciona como um segundo super-eu. Um segundo super-ego. Uhum. Né? Porque a gente filtra o que vai aparecer ali. Né? Nesse exato momento em que nós três estamos aqui expondo ideias, há um filtro aqui. Né? Muitos. Porque nós estamos representando agora, porque essa luzinha verde está ligada aqui, eu sei que minha imagem tá, né? E depois eu posso até publicar isso, e eu estou representando aqui um papel, uma persona. Né? O que vocês estão vendo aqui, de mim agora falando para vocês, não é o eu. Né? Tem um filtro aqui. Até chegar a vocês, do meu eu verdadeiro, até o que está sendo representado aqui para vocês, há um caminho muito longo, bicho. Eu não sei, tu pegou, Julia, tá travando a tua internet. Peguei. E aí vem uma outra parte ainda no set, né? Não sei nem se a gente vai dar tempo, senão a gente vai para 3 horas da manhã. Mas ainda nos... Hoje. Outra coisa também que, contribuindo aí com a reflexão de David, um dos espaços que havia uma resistência por uma questão legal, tudo era a sala de aula, né? Sim. Que a câmera entrar, que não era permitido. Só que agora, com a pandemia, né? Acabou a intimidade, né? Acabou a intimidade. E fica difícil, né? De você... Aí dificulta esse filtro que a gente estava falando. Porque eu vi já 2 vídeos. Uma reunião de empresários e o cara simplesmente se levanta nu. Que ele acha que desligou a câmera. E ontem saiu um vídeo, uma reunião, bicho, e o cara fazendo sexo com a mulher, pô. Esqueceu a câmera ligada. Aí ali é o eu. É um tipo de eu, né? Um tipo de eu que está se manifestando ali. Né? Interessante. E isso tem a ver com o quê? Aí se estabelece uma ética. E aí Freud coloca que há uma ética que vai determinar o que é o bom e o que é o mal, né? E aí ele tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, porque ele diz, enquanto as coisas vão bem para a pessoa, também a sua consciência é branda
e permite ao eu muitas coisas. Quando a infelicidade a atinge, ela se examina, reconhece sua pecaminosidade. Bicho, se você não está fazendo nada de errado, ou, peraí, o termo não é esse não. Se você não foi descoberto e as coisas estão indo bem, né? Olha como isso tem a ver com a vida de todo mundo. Pô. Se você não foi descoberto e as coisas estão indo bem, né? O seu eu está de boa, está tudo de bom. Mas, quando uma infelicidade atinge, entre tantas outras, a descoberta, né, que vai puni-la com a perda do amor, ela se examina, reconhece sua pecaminosidade, eita, o que eu estava fazendo que era bom, olha a consciência, olha a consciência como essa arma. Eita, o que eu estava fazendo era tão bom, mas é ruim. Mas é ruim. Né? Eleva as reivindicações da consciência, impõe-se privações e castiga a si mesma com penitências. Penitências aqui a gente pode colocar uma gama enorme de polissêmico também, né? Uma gama enorme né? E aí, uma última parte, um último o quê, bicho? Tem tanta coisa aqui. Uma última parte, né? Aí ele avança para a questão religiosa. Isso é particularmente claro quando, em sentido estritamente religioso, vemos no destino somente a expressão da vontade divina. O povo de Israel se considerava o favorito de Deus. E quando o grande pai fez cair um infortúnio, e lembrando que Freud era judeu, né? Quer dizer, ele tem lugar de fala aqui com força, né? E quando o grande pai fez cair um infortúnio após o outro em cima deste seu povo, olha como é incrível, porque esse exemplo de Israel a gente pode trazer para a humanidade como um arquétipo, né? Como um modelo, um paradigma. Você está em que página, Pedro? Está em que página? Eu estou na minha edição aqui na página 97. Depois da nota 26. A tua é da Companhia das Letras? Sim. Mas é em PDF, aí... A 97. Depois da nota 26. Achei. Pronto. Aí ele diz, ó, o povo de Israel se considerava o favorito de Deus, o escolhido. E quando o grande pai fez cair um infortúnio após o outro em cima deste seu povo, ele não perdeu a confiança nessa relação, nem duvidou do poder e da justiça de Deus, mas produziu os profetas, que lhe repreenderam a pecaminosidade e, a partir de sua consciência de culpa, forjou os preceitos tão severos de sua religião sacerdotal. É notável como o primitivo se conduz diferentemente. Se foi vítima do infortúnio, não atribui a si a culpa, mas sim ao fetiche, que evidentemente não cumpriu suas obrigações, e bate nele, em vez de castigar a si mesmo. Ele está dizendo que o homem, né, livre, ou primitivo, que não está na cultura, ele não cria o povo de Israel criou os profetas para dizer a eles que eles estavam errados. Para cindir, né? Para sedimentar essa consciência de culpa. E criaram uma religião, como disse Freud aqui, rigorosa. Mais rigorosa. Porque, né, a gente errou, Deus está nos castigando, é porque a gente errou e a gente está perdendo o amor. Olha aí, perda do amor. Né? E aí vamos criar ao invés de... E aqui é muito interessante, porque ao invés desse povo se revoltar contra Deus, o que é que eles fazem? Eles criam os profetas para sedimentar a lei, para sedimentar a ética. Né? E aí Freud diz, eu acho bem interessante, né? É notável como o primitivo se conduz de forma diferente. O homem primitivo, sem cultura, se conduz de forma diferente. Se foi vítima do infortúnio,
não atribui a si a culpa. Ou seja, para Freud, o homem primitivo não tem consciência de culpa, que já foi introjetado em todos nós, né? Mas sim é o fetiche, que evidentemente não cumpriu suas obrigações e bate nele. Ao invés dessa energia de culpa entrar no cara, ele externaliza. E, em vez de castigar, e bate nele em vez de castigar a si mesmo. E aí, né, nessa ideia aqui, o homem primitivo não sofre de consciência de culpa, né? A consciência de culpa é algo da cultura, é algo da civilização e é algo que nos deixa na sensação de mal-estar. Seria Rousseau? É o bom selvagem. Agora, aí entra novamente essa discussão, o que é bom e o que é ruim, né? Porque o que é o bom selvagem? Porque o selvagem para Freud é o cara, o primitivo para Freud é o cara que não tem consciência de culpa. E não ter consciência de culpa nos leva ao estado de selvageria e de barbárie. Sim. Porque se eu não tenho consciência de culpa, bicho, eu vou exercer todos os meus desejos, independente do outro. Psicose, né? Não é isso? Se eu libero todos os meus desejos sem essa barreira, o que é que eu sou? Um monstro, né? Aí, Freud, para ir terminando aqui, que né, eu acho fantástico esse texto, toda renúncia instintual, aí eu estou na página 99 agora, toda renúncia instintual torna-se uma fonte dinâmica de consciência, da consciência. Toda nova renúncia aumenta... Isso aqui, pronto, foi aqui que eu achei interessante, porque aí voltamos... A gente estava na genealogia da consciência, voltamos para a genealogia da moral, né? Toda nova renúncia aumenta o rigor e a intolerância desta. Quanto mais a gente renuncia aos nossos instintos, mais a gente caminha na direção da cultura, mais a gente cria mecanismos rigorosos contra os nossos instintos. É um avanço, né? E aqui é avanço, né? Não necessariamente, não estou falando de forma linear. Mas quanto mais a gente cria, né? Renuncia aos nossos instintos, automaticamente vai sendo criado rigor e intolerância a esses instintos. Né? E se pudéssemos harmonizar isso melhor com o que sabemos da história da origem da consciência. Olha, origem da consciência, minha gente, genealogia da consciência. Né? Seríamos tentados a defender a tese paradoxal de que a consciência, aí aqui foi aquela parte que eu falei lá atrás, de que a consciência é resultado da renúncia instintual, ou de que esta cria a consciência, que então exige mais renúncia instintual. Olha como esse movimento é dialético. Né? Ele está dizendo aqui claramente, a gente tem que defender a tese paradoxal de que a consciência é resultado da renúncia instintual. Então, ou seja, quanto mais eu renuncio ao que eu sou, quanto mais eu renuncio à minha natureza, mais eu crio o quê? Consciência. Não é isso? Aí ele diz, ou de que esta, né, a renúncia, cria a consciência, que então exige mais renúncia. Então, né, vê como isso é louco, porque quanto mais eu renuncio aos meus instintos, mais eu crio consciência. E quanto mais eu crio consciência, mais eu renuncio aos meus instintos. E aí é um movimento circular, né? E aí ele conclui, o efeito da renúncia instintual sobre a consciência se dá de maneira tal que toda parcela de agressividade que não satisfazemos é acolhida pelo supereu e aumenta a agressividade. Olha que a gente tem um movimento aqui de repressão e um movimento aqui de sofrimento. Né? Toda parcela de agressividade que não satisfazemos é acolhida pelo supereu e aumenta a agressividade contra o eu. Se isso estiver correto,
pode-se mesmo afirmar que a consciência surgiu inicialmente pela supressão de uma agressão e que depois se fortalece por novas supressões desse tipo. Aqui ele está concluindo aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Então, a ideia do tópico 7 é essa. Quanto mais a gente renuncia aos nossos instintos, mais a gente cria consciência. E quanto mais a gente cria consciência, mais a gente tem condição de renunciar aos nossos instintos. Tudo isso dentro dessa bolha, né, do medo da perda do amor, do medo da rejeição do coletivo.